horas nós iremos começar a sessão. Tá? Então, estou à disposição, estamos à disposição. Os vereadores que tem aqui agora somos eu e Café. Estou à disposição de vocês, né, para de uma forma objetiva, clara, direta. Vocês ponham, coloquem o que a Câmara Municipal de Presidente Prudente pode fazer, né, para ajudá-los aí. Sim, primeiramente a gente gostaria de entregar um documento aos senhores e pedir alguma forma de vocês protocolarem afirmando que vocês receberam esse documento. É um documento que a gente escreveu em conjunto, manifestando a nossa insatisfação em relação ao transporte público de Presidente Prudente. Então a gente levantou algumas reivindicações para negociação, né, e para elencadas aí, para a gente conseguir dialogar e propor melhorias de acordo com essas reivindicações que a gente fez. Também a gente gostaria de ressaltar que, como até no documento está escrito, que esse documento não é o último documento, nem é o primeiro, e que ele está passível de algumas mudanças. A presença da mídia aqui é contra a nossa vontade de movimento, então a gente queria pedir que a mídia se retirasse. Por quê? Não, a gente está documentando em fotos, mas a gente não quer a presença da mídia. Por quê? Porque a gente foi um processo que o movimento construiu que a gente não quer. Gente, o processo democrático é democrático. Vamos. Até para fazer. É melhor dar visibilidade ao movimento mais no sentido de visibilidade. Outra coisa que a gente gostaria de deixar extremamente claro é que nenhuma bandeira partidária está sendo representada aqui. Então isso é uma reivindicação da população em geral, sem nenhum tipo de filiação partidária. Então, por favor, não entenda isso como nenhum tipo de manobra política de algum partido. Só devia ler as entidades que vocês então, Os nomes das entidades. as entidades estão aqui representadas. Né? A gente tem representado aqui, então, a Federação Prudentina de Teatro e Artes Integradas, pelo Bruno, né? A Toledo de Ensino, que é a Rafael, tá? Os servidores públicos estaduais, a Associação Brasileira de Geógrafos, AGB, os Sinfupesp, pelo James, funcionário do sistema prisional. uma trabalhadora que é do secretariado, a Cleide, os estudantes da Unesp de Presidente Prudente, pelo André, que é o movimento estudantil da Unesp, a POSP, pelo professor André, os portadores de necessidades especiais, pelo Nivaldo. Os idosos não entraram, na verdade, assim, porque pela quantidade não deu. O gato chegou agora também. O Gerson, pelo MST, não conseguiu entrar também. Eu, pela Marcha das Vadias de Presidente Prudente, Franciele. Tá? A União Municipal dos Estudantes Secundaristas, que também não conseguiu entrar, mas a gente está representando a galera. Com certeza. E acho que é só. Esqueci de alguém, gente? Hélio, O Hélio, representando o curso de Comunicação Social da UNOeste, os estudantes também. Bom, Posso dar uma palavrinha? o Rafael. tá, então vamos, por questão de ordem, quando a gente for querer falar, a gente, por favor, levante a mão, se inscreva, tá? O senhor... Assim, primeiro, boa noite ao pessoal, presidente, mais uma vez estamos aí, aos novos vereadores. A gente tem um movimento que está ganhando força no país, que é o movimento de luta pelo passe livre, então um movimento de nível nacional. E graças à luta desse movimento, a cidade de Presidente Prudente se mobilizou, até porque o transporte público de Presidente Prudente ele está aquém das necessidades da população, que necessita constantemente da utilização desse serviço. E se o transporte é público e pela carga de impostos que nós somos tributados aí mensalmente, ele deveria ter um pouquinho mais de qualidade. E aí esse movimento acredita que a procura da Câmara é no sentido de que aqui é a casa do povo, é daqui que saem as decisões para o povo e é aqui que tem que estar ao lado do povo. Então é até tranquilo estarmos com um vereador que
conhece bem o sistema de transporte público, conhece por trabalhar próximo a esse setor, ou com esse setor, as dificuldades que o trabalhador enfrenta cotidianamente, tanto no transporte municipal como intermunicipal aqui na nossa região. E aí a gente vai estar tirando uma frente aí de diálogo, tanto com o Poder Executivo, com a Unipontal também, que deve estar junto nessa luta também. A Unipontal deve estar se posicionando também, a gente vai estar dialogando com o Marco Rocha, que é o presidente aí da Unipontal, também no sentido de estar mostrando as deficiências do transporte público. E gostaríamos que a Câmara Municipal, nesse momento, tomasse uma posição, se posicionasse no sentido de buscarmos, juntamente com essa população que está na rua, agonizando por um transporte de qualidade. Prudente, se nós formos analisar, é a cidade do Brasil que tem o transporte de ônibus mais caro do país. Tá? Proporcionalmente. Não é o mais caro, porque Prudente não é R$ 2,60. O preço da passagem de ônibus real para o trabalhador é R$ 10,40. São R$ 5,20 para ir trabalhar e R$ 5,20 para voltar. Aqui o principal problema é a integração. Nós não temos integração. Por exemplo, a gente está discutindo um movimento de passe livre em São Paulo. Só que em São Paulo tem uma integração que funciona. Aqui é nosso urbano também. Então, essa integração já perpassaria pela construção de um terminal urbano que só está na discussão há anos, o Café sabe disso, que há anos se discute a construção desse terminal. Esse terminal não sai do papel. Passou da hora de Prudente ter um terminal urbano que atenda às necessidades de Prudente. Já faz aí 3 ou 4 gestões que eu tenho acompanhado esse debate aqui em Prudente. Esse terminal não sai, tá? Fala que vai haver estudo, até hoje a gente não tem visibilidade de nada. Então a Câmara poderia estar até se posicionando com relação a isso, mostrando o que tem de fato com relação a isso. A questão do valor, tá, que está na pauta aí. Eu não vou me alongar tanto porque tem mais companheiros querendo falar. E para depois não se tornar repetitivo, eu paro por aqui para abrir até para outros companheiros falarem. Até para que a gente seja produtivo, aquilo que ele já falou, tá? Não precisa ser repetido, Tá. ok? Porque daí eu também gostaria de falar. Tá, tudo bem. Eu sugiro que a gente bata nas nossas pautas aqui. Quem que tá na ordem? Então, a gente pode... Bom, se inscreveram 3 pessoas, vamos deixar eles falarem. Mas brevemente, por favor. Rapidinho. E aí? Eu só queria tirar uma dúvida, agora que tem um vereador aqui presente, porque eu conversei sobre isso com o Valmir, meu professor. A gente conversou uma vez e o senhor disse que existe uma lei estadual que permite o passe livre para estudantes, só que aí a lei municipal encontrou uma brecha para atrapalhar o que uma lei estadual permitiu. O senhor disse isso uma vez em sala de aula. E eu queria saber o porquê que os demais vereadores não podem tentar fazer alguma coisa. Não entendi. Não, uma vez nós estávamos conversando, acho que o senhor deve lembrar, nós estávamos conversando sobre o problema de passe. E aí o senhor disse que existe uma lei estadual que permite o passe livre para estudantes. Ok, lembra? Universitário. Isso. Ok. Ok. E aí a lei municipal achou uma brecha e... Não é que achou uma brecha. Atrapalhou. Não, é que a lei o transporte estadual público municipal ele é regido, administrado, legislado pela Câmara de Vereadores. Não, sim, professor, mas o senhor disse assim, que era obrigação da prefeitura, do governo, dar o passe para todos os estudantes, não só de escolas públicas. Eu acho que houve equívoco. Eu particularmente entendo que não é obrigação do governo dar passe gratuito. Mas isso eu vou falar depois. Não, tá, mas assim... Mas eu só queria que vocês olhassem isso porque o senhor disse. Tá, o James, por Tem favor. mais? James. Gostaria a palavra. Eu acho que eu maior sou eu, né? Eu tô inscrito. Bom, eu sou o James Cifuspes, funcionário do sistema prisional. Eu vim a convite do pessoal do movimento aí. Gostaria de agradecer a presença de todos, o presidente da Câmara. Eu acho assim, a gente tem que ser bem franco, né, não fazer vista grossa, a relação à qualidade de transporte do Prudente. A população ela fica aí, no mínimo, aqui no centro da cidade, 1 hora esperando um ônibus. Isso é um absurdo. Né? Os pontos desse transporte, né, simplesmente é aquela curva de concreto que quando chove molha todas as pessoas que estão aguardando. Isso também é outro absurdo. Né? E pelo preço que se paga de 2,60, como o rapaz já disse, é um dos mais caros do Brasil mesmo, em comparação com São Paulo, que é 3,20.
por causa de 20, né, a gente já sabe o resultado. Eu acho que, assim, para se cobrar um preço desse, né, tem que dar qualidade. Né? Infelizmente, o presidente prudente está a desejar e a Câmara poderia cobrar mais em cima disso. Né? O pessoal do movimento acho que tem a questão do Taçoeiro, que é uma luta deles, é uma coisa à parte, mas a qualidade tem que ser, a Câmara deve exigir das empresas que se dê isso aí. Rapidinho, gente, porque só aquela cobertura não protege da chuva. Precisa que gente inscrito, vamos respeitar as normas da coisa. Deixa eu fazer Às vezes o pessoal vai falar isso. É o Ed agora. Depois o Rafael. Boa noite, obrigado por ter nos recebido. Vamos ser objetivo. A nossa pauta é extensa, nós temos uma série de propostas, mas a principal delas é que nós queremos a redução da tarifa para R$ 2,40. Nós queremos uma audiência pública para debater com a população todas essas questões que estão nesse documento antes de renovar o contrato com as novas empresas. Nós sabemos que está havendo um processo de licitação e nós queremos participar desse processo. Queremos informações se o Conselho de Transporte está ativo. Se não estiver ativo, nós queremos que ele seja reativado e queremos participar desse conselho e participar do debate com relação ao transporte. Ficar falando que o transporte é ruim é a gente ficar dando volta, andando em círculo, porque todo mundo sabe que o transporte é um dos mais caros do Brasil proporcionalmente e é de péssima qualidade. Nós queremos mudança, nós estamos acompanhando o que está acontecendo em todo o Brasil pela redução da tarifa de ônibus. Nós queremos ser ouvidos e queremos participar do processo. Objetivamente, essas propostas englobam a maioria das propostas que nós temos nesse documento, mas a principal é a redução da tarifa e uma audiência pública antes de fechar o contrato com as novas empresas que vão operar em Prudente nos próximos 20 anos. James. Desculpa, é o Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Esqueci o nome. Café. A todos meus amigos aqui. A todos meus amigos. É o seguinte. Eu estou aqui na pessoa de Rafael Duran. Eu moro em Presidente Venceslau, mas não estou representando o meu município. Estou representando aqui nesse momento a todos que estão ali fora, que moram fora, que são estudantes e que estudam aqui em Presidente Prudente e que necessitam usar o transporte urbano coletivo para poder estudar, certo? A questão é o seguinte, senhor presidente, o amigo falou bem ali, a gente não precisa ficar dando volta aqui, não precisa falar de péssimas condições, porque todo mundo sabe que o ônibus não tem condição. A frota intermunicipal que faz linha Presidente Prudente, Presidente Pitácio, todas estão precisando de uma renovação, porque estão com mais de 10 anos de uso, certo? Chove, vento, acontece tudo isso aí que eles falaram. Tem mais uma, cadeirante não tem preferência, porque não tem ônibus para cadeirante intermunicipal. Isso é necessário, que o amigo ali vai falar também, não só para o município, mas também para a nossa região. Porque existem estudantes que precisam vir se locomover de cidades vizinhas aqui a Presidente Prudente para estudar e não tem condição porque o ônibus do transporte público não oferece essa locomoção. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de encurtar aqui a conversa, mas o senhor sabe, o senhor é uma pessoa que veio do povo e o senhor já usou o transporte público, o senhor sabe o que a gente está falando. A questão também é preço, porque não tem condição de estudar hoje no preço que está absurdo, as empresas aí, infelizmente, eu não sei o que acontece, a inflação está em cima maquiada, mas a gente precisa rever esse caso aí com urgência, tá bom, senhor? Eu agradeço a palavra do senhor e agradeço a todos que me ouviram e compreenderam. Obrigado. Fran? Então, eu queria ainda colocar em discussão, na verdade, uma exigência nossa do movimento é quanto à dupla jornada que os motoristas têm feito, né? Desculpa. Tem feito, né? Porque... Dupla jornada podia ser dupla função. Dupla função, desculpa. Imagina. Bom, por conta deles estarem... Seu professor de direito trabalho. Dupla função, né? Então, sendo mais que ninguém sabe, né? E justamente foram retirados os cobradores, né, do transporte coletivo de Prudente. E aí os caras têm que ficarem... Oi? Do Brasil inteiro. Então, essa função ela não vai existir mais. Mas continue, depois eu explico. Então precisa tirar a catraca, porque se não tem cobrador, vamos fazer o passe livre, né? Isso é contraditório de outra forma, o controle vai ser todo. É uma colocação que eu queria colocar. Quanto ao salário e às condições de trabalho dos funcionários também, a gente está pautando isso. E reforçar, na verdade, essa discussão de que a gente quer uma audiência pública
para discutir a questão do transporte antes da renovação, porque o transporte coletivo de Prudente está centrado na mão de 2 empresas apenas, e isso prejudica a gente e a questão da integração. Tem o Nilson. Gostaria de falar sobre os distritos. Boa noite a todos. Né? Oi, boa noite. A gente estava participando ali do meio pouco, desde o começo das 5 da tarde. E eu vim falar sobre os distritos, que além de ser longe, são poucos ônibus e vão superlotados. E nem todos também, né, têm o acesso a cadeirantes, que é muito importante isso. Fora aquele horário o último lá que é distante do horário. Depois das 10 para 7, por exemplo, só tem ônibus 11h30 da noite para cá. Depois das 8 da manhã só tem 11 horas para vir para cá. Depois da 1h40 só 4 da tarde. São muito poucos horários e vão muito chique. Isso atrapalha bastante. Ok. O que mais? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Nivaldo. Represento aqui os estudantes deficientes que estão aí nas universidades aí de Presidente Prudente. Eu sou estudante da Unesp. E gostaria de propor, senhor presidente, que os funcionários que atendem, né, o transporte coletivo dentro de Presidente Prudente e as linhas interurbanas, né, a gente sabe que as linhas interurbanas também pertencem à mesma empresa, né, que passem por um determinado processo de treinamento. Eu estive acompanhando na cidade de Maringá, no Paraná, todos os funcionários do transporte coletivo fizeram treinamento, né, com cadeiras de roda, muleta, para sentir na pele o quão é difícil uma pessoa com deficiência, um idoso, entrar num ônibus coletivo, né, seja com elevador ou sem elevador, porque até mesmo a gente sabe que tem pessoas que não sabem nem operar o elevador. Eu mesmo sou prova disso, uma vez quase me derrubaram do elevador, acionaram o botão errado lá e ele recolheu. Né? E pensar também o transporte coletivo, né, em outras formas de adaptação para que o cadeirante ele possa entrar dentro. Né? Temos exemplos aí, né, os senhores podem acompanhar, tem empresas, né, que fabricam outros métodos acessíveis, né, em ônibus fora elevador. Bom, é só agradeço. O Wellington, rapidinho. Gostaria de uma última palavra, é só com relação à lotação, viu? Eu esqueci de dizer, pelo ônibus está transitando na rodovia, ele está com excesso de passageiros em pé e eu gostaria que o senhor visse esse lado com carinho, porque é dificultoso para várias pessoas saírem daqui de Prudente, trabalham aqui, estudam aqui, se locomoverem para outro lugar, certo? Em pé e lotado na rodovia. Eu gostaria que o senhor visse isso com carinho, por favor. Não, calma aí, é o Wellington agora. O Wellington. Boa noite. Doutor Valmir, eu sou presidente de uma associação de bairros, então estou representando, né? Eu estive conversando com o Dermis hoje, obrigado pela você ter me recebido bem no seu gabinete hoje. Então é o seguinte, no meu bairro, eu consegui praticamente 100% de cobertura de ônibus, eu sou presidente. Então eu cobrei uma por uma, eu fiz lá um ofício, protocolei, cobrei, enquanto não instalou, fiquei no pé. Então eu vejo que só funciona a base da pressão. Eu fui lá e cobrava, aí deu, não, já vai. Hoje tem 100%, ou 99%, deve ter faltando lá ainda. Então eu vejo se o povo não cobrar, parece que não vai. Acho que as empresas, não sei se eles relaxam, a gente paga um absurdo no transporte, na tarifa aí, eu não vejo eles trabalhando, a gente tem que ir na base da pressão. Então, né? Vamos deixar uma última fala agora para a Rafaela, depois a gente lê as pautas e os senhores Só também. gostaria de que vocês, como vereadores e representantes do povo, pensassem, não só vocês, mas conversassem com as empresas que fazem transporte público, de diminuir a carga horária de trabalho de um motorista, porque às vezes você entra no ônibus, o cara tá tão estressado, tá tão saco cheio, que ele acelera sem você ter sentado, sem você ter pisado o pé direito. O idoso às vezes entra no ônibus e o cara não respeita nem pra sentar, entendeu? Já sai acelerando que nem um doido. Entendeu? Faz muita coisa errada, ultrapassagem errada, fecha carro aqui, de tão certo que você sabe que eles estão. Então assim, eu acho que a gente devia pensar que não é só em relação à tarifa, a gente está cobrando muito mais que a tarifa. Pô, eu quero respeito a hora que eu entro no ônibus, eu quero respeito pra ele que tá ali trabalhando, então que além de tem que trabalhar, tem que ficar pegando dinheiro dos outros, tem que ficar das 8 da manhã, às vezes não almoça, às vezes o horário de almoço é rápido, entendeu? Tem que ficar manhã, tarde e à noite.
Então, assim, tem que pensar que, pô, eles andam de ônibus às vezes quando estão trabalhando, os filhos dele, nós andamos. Então, tem que pensar que ele tem que ter uma carga horária, todo mundo tem que ter uma carga horária. Mas, acima de tudo, tem que ter uma carga horária que não exceda os limites dele, da própria pessoa, entendeu? Que ele não é nenhum robô pra ficar fazendo tudo dentro de um ônibus, olhando gente, preocupado com o passageiro, preocupado em pegar dinheiro, preocupado em dirigir, preocupado em tudo. Então, assim, a gente tem que pensar que muitas das vezes a condição do ônibus não é só por causa da empresa, e sim porque o motorista é sobrecarregado. Então essa discussão também deveria voltar para eles, entendeu? Que são trabalhadores que estão ali todos os dias exercendo o nosso direito de ir e vir. Então a gente vai pensar muito neles também. Outra coisa rapidinho, eu queria saber, aquela máquina deficiente, imagina. o que a prefeitura pode fazer em relação junto com as empresas para diminuir o passo, porque a gente escuta tanto em época de eleição, o vereador, o prefeito prometendo que vai diminuir, que eles podem fazer isso, porque se prometem tanto, por que não acontece? Então, diminuir o passe, o valor então, a gente vê isso constantemente em época de eleição, prefeito, vereador prometendo que vai diminuir, eles têm competência para isso? Pelo menos que não vai aumentar, né, gente? Todo mundo falou? Vamos deixar o... Quem não falou? Vê quem não falou aí, André. Tá todo mundo já falou. Posso falar? Pode Bom, falar. em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que para nós não é absolutamente nenhum desconforto e nenhum constrangimento para todos os vereadores que aqui estão recebê-los, tá? Discutir todo e qualquer assunto. Hoje nós estamos discutindo transporte. Vocês vêm com uma moção de repúdio. Com certeza, você pode ter certeza que os 13 vereadores levarão muito em consideração tudo isso. Então, fiquem tranquilos quanto a esse aspecto, tá? A única coisa que a gente exige é respeito da mesma forma nós para com vocês, de vocês para conosco, tá? E isso não faltou em nenhum momento. Então, estamos tranquilos contra isso. Discutir transporte, para mim, é muito tranquilo. É muito tranquilo porque eu, enquanto estudante, enquanto trabalhador, antes de casar, antes de iniciar a minha atividade profissional como advogado, eu tomava 6 ônibus por dia, não eram 4. Era 4 para ir trabalhar de manhã, na hora do almoço, depois do almoço voltar, ir para a faculdade e voltar da faculdade. Eram 6 ônibus por dia. Então, eu sei muito bem o que é o transporte coletivo urbano, como passageiro, e eu advoguei, não mais hoje eu não mais advogo, mas advoguei durante muitos anos para empresa de transporte. Então eu sei qual que é a situação, a postura do empresário no que diz respeito a... E hoje estou do lado do homem público para também saber qual que é a postura do homem público no que diz respeito ao transporte de passageiro. Por exemplo, aqui foram ditas algumas incoerências, só para vocês terem uma ideia. E eu aprendi também na minha vida que toda vez que eu fosse reivindicar alguma coisa, eu levaria a reivindicação e levaria a solução, caso a pessoa que estivesse ouvindo a minha reivindicação viesse com um argumento dizendo isso não pode ser feito. Então eu sempre ia falar, pode por causa disso, disso e disso. Falar em transporte gratuito ou diminuir tarifa, eu preciso saber como que funciona a composição de uma planilha tarifária. Se eu não souber, como é que eu vou pedir para diminuir aquilo que eu não sei como é que funciona? Quando eu falo que aqui 2 empresas é pequeno, é pouco 2 empresas, eu preciso saber qual que é o mínimo para uma empresa trabalhar numa cidade e ser rentável. Por exemplo, dentro não suporta mais que 2 empresas, não comporta mais que 2 empresas. O colega foi em Maringá e disse que o transporte urbano em Maringá é uma beleza. Sabe quantas empresas tem no transporte urbano em Maringá? Uma. Não citei que ela é boa. Não. Fizeram treinamento. Não, mas é o que eu quero dizer para vocês que algo... Não. Falar que coisa que eu não falei, né? Não. Falou que lá... Mas é que eu quero dizer para vocês, não é isso que eu quero dizer. Eu não estou aqui para colocá-lo. Eu estou querendo dizer que às vezes aquilo que eu penso, por desconhecer profundo daquilo, está errado, está equivocado. Por isso que eu preciso de sentar e discutir, tá? Mas vamos lá, tem mais coisas. Presidente Prudente, a tarifa é cara? Muito cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Presidente Prudente é uma das poucas cidades do Brasil que transporta gratuitamente 100% de estudantes de ensino médio e ensino fundamental. Nenhuma outra faz isso. Quando eu estudava, eu pagava 50% de transporte. Uma das poucas. Tem outras, só que eu vou... Presidente Prudente, as empresas não têm subsídio da prefeitura, porque algumas cidades transportam de graça, mas a prefeitura subsidia. Você sabe, quando eu falo assim, eu quero um transporte social, você sabe o que significa transporte social? Sabe o que significa a essência da palavra transporte social? É o transporte que a sociedade banca.
Quando a sociedade banca no município, quem tem que bancar? Resumindo, alguém tem que pagar o parque. Quem tem que bancar? Passe social. Quem tem que bancar no município? Nós, através do quê? Do poder público, a prefeitura. Só que a nossa lei orgânica em Presidente Prudente, ela veda, ela proíbe qualquer subsídio da prefeitura municipal. Entendeu? Então, isso tudo vai criando um emaranhado de problemas que vai resultar no único pessoa, naquele que paga, no trabalhador. Hoje eu tenho estudantes do ensino médio e ensino fundamental. Hoje eu tenho deficiente físico de todas as categorias. Hoje eu tenho idoso acima de 65 anos. E convenhamos, gente, que na minha época tinha muito menos idoso do que temos hoje. Hoje o número de idoso com saúde, com disposição para poder ir e vir é maior. Tudo isso daí vai sobrecarregando. E como é que eu faço uma planilha tarifária? Eu pego todo o custo que eu tenho, coloco lá e divido por quem vai pagar. Quanto menos pessoa, quanto menor quantidade de pessoas pagando, maior será a tarifa. Ah, mas eu podia diluir isso daí, porque isso daí seria social, seria por parte do governo. Ok, só que no nosso governo, o município não pode, em função da lei orgânica que veda qualquer subsídio. A lei orgânica. Isso é o que existe hoje, tá? Eu estou explicando para vocês como existe. Porque a gente pode chegar depois a uma conclusão, a uma diferença. A gente pode, não tem problema nenhum não. Mas isso é o que existe, tá? Eu anotei. Eu tenho que dividir transporte municipal, que é competência do município, e transporte intermunicipal, que é competência do Estado. Então, quando nós falamos de transporte intermunicipal, saiu da esfera do município de Presidente Prudente, não é mais competência do município de Presidente Prudente. A empresa já é Prudentina. A empresa é daqui, mas a tarifa quem faz é o Estado. É isso que eu estou falando. Eu posso interferir aqui em Presidente Prudente, junto com o prefeito, junto à Câmara. Nós podemos ajudar e fazer sem sombra de dúvida, tá? Agora, a tarifa do transporte intermunicipal é de competência da Artesp. É um órgão, né, uma agência reguladora do transporte do Estado de São Paulo. Tem que ter melhoria pro povo, o povo não aguenta mais. Mas ó, falar que precisa ter melhoria é fácil. É fácil, não tem problema nenhum. Eu poderia também pegar essa bandeira e levantar e ficaria bonito com todo mundo. Mas não é isso. A gente precisa sentar, ver quais são os problemas e como que eu faço para solucionar esse problema. Falar que eu quero transporte de graça, gente, alguém tem que pagar. É por isso que no nossa missão a gente faz uma proposta. Então, ótimo. O que mais? Falar de salário de funcionário. Salário de funcionário de transporte, existe um sindicato, né, e agora estão em negociação coletiva, a data base é maio. O sindicato que defende o interesse dos trabalhadores está lá defendendo os interesses do trabalhador, né? Eu acho que nesse caso de salário, vocês tinham que procurar o sindicato. O sindicato é isso, vocês é que defendem o interesse, então é isso, né? Nós não podemos fazer nada com referência a salário de trabalhador, tá? Só assim justificando algumas coisas, tá? Bom, carga horária. A carga horária é fiscalizada pelo sindicato, pelo Ministério Público do Trabalho e pela Subdelegacia Regional do Trabalho. Hoje, uma das categorias mais fiscalizadas no que diz respeito à carga de trabalho são os motoristas, tanto de transporte rodoviário como de transporte urbano. Tá? Agora, mas por que os motoristas são estressados? É só você pegar e dirigir no trânsito de Presidente Prudente por 2 horas, você vai se estressar. Com certeza. Então, não é o excesso de jornada, é atividade. Lamentavelmente, é uma atividade estressante. E a tendência, pelo trânsito que nós temos, se não houver uma melhoria, é piorar. Até agora, não. Deixa ele terminar. Né? E mais. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos vivendo um momento, um divisor de água no que diz respeito ao transporte. Nesse momento, nós estamos vivendo, tá? O contrato de concessão vence agora em junho, está vencendo, tá? E a prefeitura está fazendo um estudo muito amplo a respeito do transporte urbano em Presidente Prudente. Por quê? Para licitar o transporte, ele tem que demonstrar para aqueles que se interessam pela licitação
o que vai fazer, quanto quilômetro vai rodar, quais linhas vai fazer, para que haja uma contraproposta por parte de quem se interessa. Esse levantamento está sendo feito. Vai ter que ser todos os ônibus adaptados, terão que ter 2, 3 terminais rodoviário urbano, tudo isso vai ser inserido no edital. E o vereador está distribuindo, só para vocês terem uma ideia, um requerimento feito dia 15 de abril, por todos os vereadores desta casa, não foi pelo presidente, não foi por todos os vereadores, solicitando do prefeito a nossa participação nesse edital, na lavratura, na elaboração desse edital. E não é no contrato que tem que ter a audiência pública. A audiência pública tem que ser na elaboração do edital. Porque depois que fez o edital e ninguém impugnou, acabou. A sociedade civil está representada no edital? Não. Da construção? Da construção. Vocês acabaram de nos dizer que nós somos o representante do povo e nós somos. Então esse documento apresentado mostra e prova para vocês que até antes de hoje, da presença de vocês, a gente também tem essa preocupação. O senhor me desculpe, presidente, de usar a palavra. Essa preocupação foram dos 13 vereadores e foi feito esse requerimento, e no dia que esse requerimento foi feito, essa casa estava lotada, né, Isaac? Todos os sindicatos de várias categorias, inclusive o sindicato dos condutores de veículos, através do presidente Valdir Schiavon, e mais algumas pessoas da diretoria. Então, eu particularmente, por ser sindicalista, né, eu tenho acompanhado, eu tenho abastecido de informações aquela representação por conta de todos esses problemas que a gente tem, primeiramente com o trabalhador, que é a questão de jornadas estressantes, a questão desse encargo a mais do motorista ter que dirigir e cobrar. Então, tudo isso que foi pautado hoje, a gente vem discutindo. Muito tem acontecido, gente. Vocês me desculpem falar, é porque ele precisa acompanhar mais. Vocês não sabiam desse documento, né? Vocês não sabiam. Eu acho que o presidente fez um discurso digital, respeito, mas assim, gente, aqui existe um movimento, né, no qual os estudantes da juventude estão reivindicando, né, colocou algumas questões, lógico, obviamente que tem questões que colocaram aí que a gente sabe que não é possível mesmo, porém, infelizmente o senhor deu uma palavra de que nada vai ser possível. Claro que vai, claro que vai. O pessoal, deixa eu só concluir. Claro que vai. Aceitou que tá ruim, aceitou que tá caro, mas a gente tem que sentar e ver uma solução. Sem dúvida. Porque falar isso aqui não deixa de mudar, a gente está jogando dados também. Jogar dados a gente tem que provar, como o senhor mesmo disse. A gente tem que tirar da onde esses dados. Né? E no passado, a gente fazia parte da entidade, o Hélio e eu também fazia, que chamava o JS, União da Juventude Socialista. E nesse passado a gente conseguiu, através do Mauro Bragato, implantar, quando ele era prefeito aqui, a Catraca Livre, né? Ficou um bom período. Depois entrou outro prefeito que acabou retirando, e hoje, se não me engano, ela existe. Ela existe, mas é muito reduzido, de 1.000 e poucos aí. O quê? 1.000 e poucos. 10 mil usuários por dia. O colegial, ele tem esse? Sim. Não. Tem? Ensino médio não. Só escolas municipais, aí estudo fundamental. Desculpa, corrigir o senhor. Estudo fundamental. E ainda é um decreto que não virou lei, que inclusive nós me apresentamos. Mas decreto é lei, ué. Se é de autoria do prefeito, tá. Pessoal, só para concluir, moleque. Eu acho assim, eu acho que as coisas elas são possíveis quando a gente está de mente aberta e passivo de mudar, né? Eu acho que aqui a cobrança não é citar A ou B ou C, e sim o pessoal está com o intuito de mostrar que quer mudança, né? Eu acho que vocês têm que estar abertos para aceitar e vamos discutir conjunto. Isso é claro, isso é claro. Estamos abertos, sim, estamos abertos. É que, veja bem, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu tenho que ter coerência. Por quê? Porque aquilo que eu for pleitear, eu tenho que falar assim, olha gente, dá para fazer por causa disso, foi nesse sentido. E eu estava esclarecendo alguns pontos e alguns fatos que às vezes você ouve, mas percebe que quem fala não tem conhecimento do que está falando, ou pelo menos profundo do que está falando. Então é importante que a gente tenha domínio daquilo que esteja falando para poder sentar, discutir e ter sucesso, porque senão não tem sucesso. Né? Agora, é claro que o movimento é legítimo, é claro que o movimento é bom e é claro que vai surtir efeito.
Tá? Presidente, só queria aproveitar. Como meu nome é Gil Silgueiro, sou vereador também, acho bacana, como todos nós achamos maravilhoso esse movimento de vocês. Há algumas questões que a gente também fica amarrado, assim como vocês, a gente também fica indignado. Pegando o gancho da mocinha de trás para frente, essa Câmara discutiu, e todos nós fomos solidários, a questão de as empresas de ônibus acabar, por exemplo, com a acumulação de cargo do motorista, que eu acho que foi uma reivindicação que você colocou, até pela sobrecarga de trabalho e pelo estresse, enfim, nós não temos competência para isso. O Executivo também não tem competência para isso. Isso é uma matéria já pacificada no Tribunal de Justiça, que entende que isso é uma questão interna corpore da administração, aliás, da empresa. Mas a fiscalização Espera um pouquinho, ó. Nós fizemos um requerimento solicitando da empresa que ela colocasse mais pessoas, pelo menos nos horários de pico, para que não sobrecarregasse tanto, mas nós fizemos um tempo de requerimento. Nós não temos competência para fazer lei. Outras questões nós temos. Nesse aspecto a gente não tem, infelizmente. Com relação, não por causa do movimento de vocês, mas vai ser apresentado na Câmara, e tudo na política tem um momento certo para isso. Como foi colocado, o Valmir colocou, da questão do transporte coletivo, que está findando aí o contrato, e vai ser feita uma licitação. Não sei se essa licitação vai ser feita já ou se vai demorar um tempo. Como toda licitação sempre tem um processo um pouco demorado e um pouco penoso. Mas já solicitei em Londrina, em Rio Preto e em Sorocaba, tem lá o transporte alternativo, que é uma proposta de campanha que a gente defendeu, que a gente vai defender aqui. Se vai vingar ou não depende de vocês. Porque eu acho que é uma coisa que vem para diminuir o custo, vem para diminuir o tempo de espera, vem diminuir a passagem e que de certa forma vai gerar emprego sem fazer com que os motoristas, os cobradores ou as pessoas que... cobrador não tem mais. Ou as pessoas que trabalham nas empresas percam os seus trabalhos. Essa Câmara tem muito boa vontade de tudo. Há algumas coisas que é competência da gente, outras não é competência da gente. Isso não quer dizer que a gente não é solidário, isso a gente é solidário. Vamos sentar todo mundo junto. Só que de repente vocês colocam pra gente algo que não é nós que temos a caneta para decidir. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós estamos no mesmo pacote aqui. A gente comunga do mesmo pensamento que vocês. Nós queremos reduzir o tempo de espera no ponto de ônibus, nós queremos reduzir o valor da passagem. A gente sabe que tudo isso é caro, que tudo isso traz insegurança, traz desassossego, traz perda de dinheiro, traz despesa, e às vezes a gente deixa de fazer uma determinada coisa porque a gente não tem R$2,50, R$3, R$5 para pagar num passe de ônibus. Isso é ruim. Então a gente é solidário. Eu só quero que a gente, primeiro que vocês não vejam nós, vereadores, como inimigos de vocês, que a gente não é. Nós somos solidários e estamos aqui como parceiro de vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. E que o Valmir está colocando de uma forma muito sucinta, muito clara, de forma bem objetiva, a questão legal. A questão legal. Então, nesse sentido, a gente está no mesmo barco. E vamos caminhar junto nesse mesmo barco para ver se a gente consegue aquilo que é do interesse de todo mundo. Que a gente tenha, de repente, o passe integrado que realmente funcione como passe integrado. A gente sabe que a passagem é cara, mas aquilo que foi colocado é uma verdade. Hoje, os passes que tem gratuitos são muito grandes, acaba de certa forma onerando, mas isso não é um problema meu, isso não é um problema de vocês. O que a gente quer é que resolvam uma situação, mas de repente, para resolver uma situação, a gente tem que abrir mão de outra coisa. O palco da negociação, embora não vai ser aqui nessa mesa, porque a caneta não está na nossa mão. Nós temos que sentar junto com vocês, junto com a administração e junto com a questão para a gente realmente falar assim, olha, nós queremos isso para o transporte coletivo do Presidente Prudente. Eu acho que é isso que a Câmara de Vereadores está querendo. No mesmo diapasão que vocês querem. Primeiro, até em resposta ao presidente, eu acho que quando ele disse que para a gente apontar um problema, a gente tem que imediatamente apontar a solução. E aí, qual que é a proposta que nós trazemos? Primeiramente, a reativação do Conselho Municipal de Transporte. Isso é imediato. Segundo, a Câmara tem um poder fundamental nessa questão, sim. Aí, me desculpa o Silgueiro. E aí eu trago como exemplo, já que falaram de São José do Rio Preto. Baldomiro Lopes, quando assumiu a Prefeitura de Rio Preto, a empresa que faz o serviço de transporte em Rio Preto, Santa Luzia, ele quebrou parte do monopólio.
existia um monopólio da Santa Luzia ali dentro, ele quebrou e diminuiu o valor da passagem, que era de R$ 2,20, ele abaixou para R$ 1,90. Esses 30 centavos de diferença, tá, não foi que abaixou, a prefeitura está subsidiando essa diferença dos 30 centavos. Então a administração pública poderia, através de um projeto de lei, estar subsidiando uma parte, como foi feito no caso de São José do Rio Preto, se quiser citar o exemplo. Então a Rio Preto abaixou para R$ 1,90, aos domingos a passagem era R$1. Também a prefeitura subsidia, ela tem um leve já, entendeu? São Paulo, tem um monte várias de cidades. Então dá para fazer, isso é por força de lei. Aí o Café nos apresentou agora um requerimento, aí antes de ver a data, eu achei que esse requerimento tinha feito essa semana, né, de 15 de abril, provavelmente o prefeito já mandou a resposta, a Câmara vai estar, mas tem um prazo regimental. Por isso que é então importante tá fora do vocês prazo. estarem São aqui para 15 dias. fortalecer esse requerimento. São 15 dias que ele tem para responder. 15 mais 15, 30. Então, mas já passou, foi 15 de abril, então ele já deveria ter respondido. Mas é isso que eu quero demonstrar para vocês. Então, a proposta é, precisamos fazer deixa eu só concluir. Precisamos fazer gestão frente à administração pública para ela responder. E aí eu gostaria de propor de imediato, tá, a montagem de uma comissão para estudo. Nem que a gente tenha que mandar para as universidades fazer um estudo, levantar uma planilha de custo, desde quanto é a borracha que usa para fazer o pneu, lubrificante, pegar todos os gastos que a Câmara pode solicitar a planilha para as empresas. Vocês, vereadores, têm o poder de solicitar das empresas as planilhas de custo. Não, nem precisa, a planilha está na prefeitura. Toda vez que há uma solicitação de reajuste de passagem, a planilha tem que vir... E socializar essa planilha com esse movimento que está nascendo, ou renascendo novamente, para que nós possamos fazer um estudo dessa planilha, encaminhar para as universidades ou para o Conselho, esqueci o nome agora, Conselho Estadual dos Vereadores, aí tem um esqueci como que chama, para fazer um estudo mais amplo, porque não dá pra gente também falar de forma empírica, aí até concordo contigo, tá? Dá pra baixar, não dá. Não, primeiro vamos fazer o estudo disso daí. Então nós estamos aqui querendo sentar à mesa para fazer parte dessa discussão, estudando essa planilha, tá? Para ver a possibilidade de chegar a uma redução com uma melhora do transporte, como é o caso de Rio Preto. Hoje a gente cita Rio Preto. Mas será que quebrando parte desse monopólio, será que melhorou a qualidade? Será que piorou? Então que a gente precisa também tomar cuidado com isso daí. Se vai melhorar ou não. O que nós precisamos é ampliar a qualidade. Eu só pediria para vocês que eu tenho uma sessão que... Peço licença aos meus colegas aqui para fazer uma proposta de encaminhamento, já que os senhores estão tão dispostos a abraçar nossa causa, como foi mencionado aqui por todos. Então eu sugiro que a gente marque uma audiência pública para a gente debater todas essas questões e vamos analisar essas planilhas, vamos reativar o Conselho de Transporte, porque diz a lenda nos bastidores da política de que a passagem prudente era para ser R$1,55. Não tem como provar, mas todo mundo já ouviu essa conversa aí nos bastidores. Então vamos estudar essa planilha de fato, vamos nos unir aos nossos representantes, já que vocês estão tão dispostos a abraçar nossa causa. Vamos sair daqui com uma proposta de uma audiência pública. Nós vamos sair lá fora, se os senhores concordarem, obviamente, e vamos dizer pro pessoal que nós vamos fazer uma audiência para debater item a item. Olha, escuta o nosso vereador Saque aqui, que é experiente na casa. O Isaac está dizendo que foi feito Presta bem atenção. Eu consigo dizer o seguinte: melhor acontecer do que nunca acontecer, não é isso? Então, acho que é um momento propício. Mas nós já discutimos. Em 2009, nós realizamos 2 audiências. Não tivemos presença de praticamente ninguém. Em 2010, realizamos mais 2. Também não vieram. Então, esse assunto vem sendo tratado aqui na casa desde 2009. Porque existe nós estamos tratando, nós não tivemos adesão da população. Mas agora mudou o quadro. Mudou o quadro e mudou o processo de um momento que todo mundo então é um momento, preste atenção, como foi dito aqui, eu tenho certeza que a Câmara, ela não coloca óbice nenhum em relação à manifestação, pelo contrário, realmente eu acredito que está todo mundo aqui solidário ao movimento, porque nós sabemos que nós temos no Brasil uma das tarifas mais caras do mundo, não é? É só pegar
é comparar com todos, inclusive hoje a imprensa colocou, em outros países nós temos, e Presidente Prudente, a área urbana de Presidente Prudente não poderia nunca ter as taxas que nós temos de tarifa, nunca, porque se você paga R$3 em São Paulo, veja as horas que você fica, veja o espaço que você tem, então realmente é só fazer esse cálculo, quanto é, qual é o espaço geográfico não. Com todo respeito, vereadora, não se calcula a tarifa pelo espaço percorrido. Existe um índice chamado índice de passageiro transportado, o que IPK, é alguma coisa assim. O que vale? Não tá. Olha os nossos ônibus durante o dia, gente. Aquilo. Não. Eu falo por conhecimento de causa. Se você for pegar os horários de pico, lota. Durante o dia, gente, é só olhar os ônibus. Mas não importa. Inclusive, lota tanto que o ônibus passa reto. É IPK. É IPK de passageiro por quilômetro. Não vão chegar a lugar nenhum. Dá pra gente agendar uma data, mais ou menos, pra gente poder falar que vocês estão do nosso lado. Vai ficar bom pra todo mundo. Vai chegar lá fora e vai falar que os vereadores nos apoiam. Deixa eu falar um negócio. Esse negócio de reajuste de passe não dá pra resolver agora. Claro que não. Não dá pra resolver agora. Só que tem outras questões que dá. Como arrumar os pontos de ônibus, a gente pode conversar agora, entendeu? Melhorar a condição dos ônibus. Vocês tudo bem, não são a empresa, vocês não mandam da empresa? Pô, mas vocês podem ouvir, entendeu? Vocês têm muito mais voz com eles do que nós. Então vocês podem ouvir muito bem o que a gente tem pra falar. Tá bom, em relação ao passe, não tem mais o que discutir. Vamos abrir uma audiência pública, vamos conversar sobre isso. Só que certas coisas menores, a gente consegue discutir agora. A gente tá entrando muito aqui em relação ao passe, que já deixou claro que não dá pra resolver agora. E vamos resolver coisa que realmente dá. Em questão de passe de ônibus. 100% cobertura de ônibus, você dá pra conseguir. Isso foi proposta do senhor prefeito. A gente fica lá naquele intercalar as três. Chegar pro pessoal ali e falar que foi mandado de vocês. A gente pode combinar uma data para uma audiência pública? Não. A gente quer uma data. Combinar a data? Ou você quer uma data? Ou alguns eu também quero, mas vocês não vão sair daqui com data, não. Nós vamos ter que sentar, nós vereadores, nós vamos sentar. A gente quer um prazo pra e vai falar assim, nós vamos marcar uma audiência pública tal dia, imagina isso. Então a gente quer um prazo pra ter a data. Quando que os senhores podem nos dar uma resposta com relação à data? Até final de semana? Até o final de semana ele dá pra gente dar até o final de semana, sábado ou domingo. A gente fez, nós fizemos, viu gente, nós fizemos alguns requerimentos solicitando o que vocês estão falando. Assim como o Hélio está dizendo que ele é o presidente lá do bairro, eu também fui presidente do bairro, lá da Formosa. Lá a gente conseguiu uma série de cobertura como presidente do bairro. E aí é uma questão muito mais momentânea, muito mais do presidente fazer esse tipo de trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer o que a gente não tenha feito. Agora, e eu falo de novo, Elinho, ninguém aqui é inimigo de ninguém não. Você foi candidato a vereador, nós já fizemos campanha junto, político, você sabe, sempre foi uma campanha saudável, como essa que vocês estão fazendo, que eu concordo plenamente, tem que fazer mesmo. E a gente está recepcionando vocês como um parceiro de vocês. Nós sentimos também esse problema. O Débora está dizendo aqui que ele anda de ônibus. Tem vereador que anda de ônibus. Peraí, só mais uma dúvida, só para mim ter certeza. Se a lei orgânica veda, por que vocês não fazem alguma coisa para tirar isso? O município investir em alguma... Porque eles podem legislar, professor? Pode, tem lei que é de competência da Câmara, competência originária. Tem lei que nós apenas aprovamos ou não, mas a competência originária dela é do Executivo. Se vocês querem ajudar a gente, tenta pelo menos. Não, mas isso daí ninguém falou que não vai tentar. Nessa audiência pública vai surgir, vai estar presente. Gente, mas nós temos, só para me concluir a minha fala, nessa audiência pública que a gente vai aprovar. Natana, só para me concluir. Só para me concluir. Bom, a gente só espera a ajuda de vocês, porque a gente deixa de comer, você falou, a gente ouviu, escuta um pouquinho. Ó, nessa audiência pública que a gente vai propor, vai estar presente gente do Executivo, gente da promotoria pública, das empresas de ônibus. Espero que todos vocês estejam presentes. Vai estar presente das empresas, dos sindicatos, das empresas, dos sindicatos, dos conselhos.
E aí nós vamos discutir olhando no olho para que nós possamos estar tirando uma proposta em conjunto que seja boa para todo mundo. Senhor presidente, só mais uma coisa. Fala, querido. Que em relação ao caso lá, não temos que o senhor fazer o Que caso? Caso da intermunicipal. Não. Como legislador, como Câmara, nós não temos como interferir no transporte intermunicipal. Agora, podemos fazê-lo dirigindo um ofício para as empresas, solicitando que melhore nesse sentido. Então, eu gostaria que isso fosse colocado na sessão. Eu também vou estar presente aqui, porque isso tem que ser discutido. Claro. Até mesmo porque, olha, já foram várias ligações feitas lá na Arnesp e até agora a gente não tem resultado. Então nós não sabemos aonde está o problema. Então, se o senhor tem esse poder de poder ajudar e fazer uma coisa, eu peço que o senhor, por gentileza. Pode contar com isso. Vai. Rapidinho, só para deixa eu falar aqui. Ok. Na 15ª legislatura, nós fizemos vários requerimentos, inclusive eu, Dom Mendonça, nós fizemos. Vai direto no assunto. Tá. Fizemos requerimento aqui pedindo, igual eu moro em periferia, eu já vi motorista sair do seu volante para ir lá pegar e trocar o dinheiro, entendeu? Então essa Câmara tem feito um papel assim. Tanto é, eu não sei se vocês sabem, 8 mil estudantes não pagam o ônibus, passe social. Você sabe o vereador que fez o projeto de voltando de 1.500 para 1.000 metros? Esse vereador aqui brigou na época com várias empresas, com várias pessoas, não vou citar o nome, para voltar para 1.000 metros. Mas eu gostaria, igual o pessoal está falando aqui, o pessoal está falando, contar com a presença de vocês, porque na época lá, eu fui quase retalhado, eu sozinho brigando, e os vereadores que me ajudaram na época me apoiaram. Hoje vai. Agora nós vamos conseguir. Então, agora o momento... Não só para essa causa também, acho que a causa social é maior do que a discussão vai ser mais ampla após isso, vai ter certeza. Nós vamos aguardar até sexta-feira um retorno de vocês com relação à data da audiência. Nós já vamos marcar uma assembleia no sábado, nossa, para decidir as próximas ações e nós vamos aguardar a resposta de vocês até na sexta-feira. Fechamos nisso? Deixa o contato, quem é? Quem é a pessoa? Vai ser o André, o Hélio, essas 10 pessoas que entrou. Não, vamos passar o contato dos 10. Não, passa dúvida. Vocês quem que é o contato aí? Quem que é o contato que eu vou falar? O Hélio, quem que é? Você tem meu telefone, né? Pode falar comigo. Tira 4 contatos. Põe aqui, Eu não, tem de qualquer um. Dos cobradores. É brincadeira. Eu tenho o seuzinho, velho. Eu tenho o seu. Você tá no meu Face também. Face a gente não escolhe. Então, nós vamos discutir tudo na. Mas ninguém falou de melhoria de pontos, ninguém falou de nada. Gente, nós estamos construindo a pauta. Sim, mas isso aqui a gente vai discutir agora. Não pode. 8h20, tem sessão às 8 horas. Já estamos atrasados 20 minutos. Nós temos que abrir a sessão. Tá pegando só o telefone. Gente, não põe mais que 3, não. Porque depois que eu fico responsável, vai que falta um, a culpa é minha. Põe 3 aí vocês e se torna de vocês. Porque depois falta um, vou falar que é a culpa do vereador. Isso. Aí vocês depois. Então até o dia 21 a gente pode contar com uma resposta para elaboração de uma data. O vereador falou, nós assinamos embaixo. Obrigado, viu? A gente vai avisar o pessoal que no sábado. De junho, 21 de junho, certo?